Olá, nós vamos começar a conversar sobre formas normais, né? Que é um algoritmo, uma maneira que foi encontrada para padronizar dados, ou melhor, para estruturar um banco de dados, para eliminar as informações repetidas, para melhorar a performance, ou seja, facilitar a pesquisa, né? De tal modo que a gente encontre o que está procurando. Enfim, há 50 anos atrás, aproximadamente, então lá por 1970, era necessário organizar um pouco mais os dados para que os sistemas computacionais que estavam surgindo pudessem armazenar esses dados de uma maneira mais coerente, né? Para falar disso, eu vou fazer algumas brincadeirinhas aqui, né? E, e levar vocês a pensar a respeito desses dados e como é que estavam esses dados até o momento. Então, ó, para não complicar muito a situação, eu vou voltar só uns 2.000 anos, né? Lá para a época de Cristo aproximadamente. E aí, tentem se imaginar, né, como pessoas que faziam censo, né? Porque anotavam e contavam quantos habitantes tinham nas regiões e assim por diante. E o Império Romano já fazia censo. E aí vamos pensar, né? Ó, uma pessoa dessas vai lá, chega e pergunta assim: qual é o seu nome? Aí ele fala: meu nome é Jesus, né? Jesus. Aí ele já pensa, né? Peraí, mas eu já anotei o nome do Jesus agora há pouco, né? E aí pergunta para o auxiliar: mas Jesus do quê, né? Jesus de onde? Aí ele: eu sou Jesus de Nazaré. Ah, beleza. Aí ele anotava lá no papiro dele: Jesus de Nazaré, né? Nazaré é a cidade. Aí ele andava mais um pouco e chegava e perguntava pro cara: e daí, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Jesus. Peraí, mas eu já anotei. Você é Jesus de onde? Ah, eu sou Jesus de Jerusalém. Ah, beleza, tudo certo então, tá anotado aqui, tá incluído no censo. Aí ele andava mais um pouco e perguntava pro cara: qual é o seu nome? Aí o cara: meu nome é Jesus. Pô, meu, mas eu já anotei um monte de Jesus aqui e agora. É Jesus de onde? Ah, eu sou Jesus de Jerusalém. Aí ele olhava nos papiros dele lá: mas peraí, já tem Jesus de Jerusalém. E agora, como é que eu faço? Ah, o que você faz? Ah, eu sou artesão, eu faço vasos. Então, Jesus de Jerusalém dos vasos. E por aí ia. E as pessoas iam fazendo as anotações, né, conforme a necessidade, ia tentando diferenciar uma pessoa da outra pelos atributos, pela localidade. Se vocês estudarem, né, os sobrenomes, aí vocês vão ver que isso não é tão absurdo assim, né? Até aparece bastante nos filmes, por exemplo, John Smith. John era um nome comum, né? Mas Smith significa o quê? Ferreiro. Então você chegava na cidade e procurava pelo João Ferreiro, né? Que trabalhava lá fazendo armas, pondo ferraduras e outras coisas desse tipo. Por isso que é um dos nomes mais comuns, né? E outra coisa, pela localidade, era o João que vivia lá perto da cachoeira. Então era o João Cachoeira. Enfim, o sobrenome já é uma tentativa de criar uma chave primária um pouco mais completa. E por aí vai. Então vocês imaginem ao longo da história a confusão que não foi criada com esses dados todos sendo armazenados, né? Reis, papas são outros exemplos engraçados, né? Tinha o Luís XIV, da França, né? Porque podia ter um Luís XIV da Inglaterra. Então, quando eles cansaram de certo de dar nomes de Luís, né? E para não ficar muito complicado como os portugueses, aí é só pensar no nome do Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral de Alcântara, não sei o que, vai, tem 33 nomes aí para identificar aquele Pedro específico, né? Então, tudo isso era uma maneira de tentar organizar o banco de dados para registrar na história e saber exatamente quem que era, né? De tal lugar, filho de quem e por aí vai. Os reis também, quando cansaram, começaram a pôr números, né? Luís I, Luís II, Luís III, Luís XIV e por aí vai. Os papas, a mesma coisa, né? O João 23. Ah, peraí, mas se tem 23, presume-se que teve um João 22 e 21 e assim por diante. Então, essa confusão de dados, ela existe há bastante tempo. E aí, quando nós criamos os computadores, nós tentamos organizar um pouquinho essa brincadeira toda e achar uma maneira de estruturar esses dados, estruturar a maneira que os dados seriam armazenados, né? Eu vou continuar isso no próximo vídeo para não ficar ainda mais longo.